Glórias a Deus, nosso Pai. Nós vamos continuar nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 16 e hoje nós vamos continuar a comentar um trecho que nós começamos a falar na semana passada. Mateus capítulo 16, versos 13 a 28. Nós começamos a falar sobre esse trecho na semana passada, mas nós focamos nos versos 13 até o verso 16. Hoje nós vamos focar nos versos 17 e 18. O título de nossa mensagem é Tu és Pedro. Tu és Pedro. Vamos ler. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-a de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dá, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Glórias a Deus. Então, na semana passada, nós vimos que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. E a pergunta era: quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Essa é a pergunta do verso 13. Se vocês que andam por aí, vocês que veem as pessoas conversando, vocês que veem as pessoas falando, quem que essas pessoas dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E nós vemos no verso 14 que as pessoas estavam dando muitas respostas. Alguns estavam dizendo que João Batista tinha ressuscitado, tinha voltado, que Jesus era João Batista ressuscitado, que Jesus era Elias que tinha voltado, que Jesus era um dos profetas que ressuscitou, podia ser Jeremias, Isaías. Eles viam Jesus como uma pessoa sobrenatural, porque ele estava ressuscitando mortos, ele estava curando cegos,
ele estava pregando com muita autoridade, então eles falaram, alguma coisa sobrenatural é este homem. Porém, o que todas essas respostas tinham em comum, apesar de variadas, o que todas essas respostas tinham em comum é que eram respostas erradas. Eram respostas erradas. Jesus não era um dos antigos profetas, Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias. E aí Jesus se volta para os 12 apóstolos, no verso 15, e ele faz uma segunda pergunta. E vós, e vocês, os meus apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E aqui Jesus, então, faz uma pergunta que todos nós precisamos responder da forma correta. Nós não podemos ser como essas multidões que dizem qualquer coisa sobre Jesus. Nós precisamos ser como Simão, que disse quem Jesus era com base na revelação de Deus. Por isso, no verso 17, Jesus vai abençoar Simão, filho de Jonas, e vai dizer, parabéns, ou melhor, bem-aventurado, porque a resposta que você deu não é de acordo com os homens, mas é pela revelação de meu Pai que está no céu. Não é de acordo com a carne ou sangue, não é porque as pessoas estão falando. E nós vimos na semana passada, então, que nós precisamos ter uma concepção sobre Jesus, uma fé em Jesus que não é baseado no que as pessoas dizem, mas é com base no que a própria Bíblia ensina. A nossa fé em Jesus precisa ser baseada na revelação de Deus. Não é porque todo mundo diz isso, todo mundo diz aquilo, fulano diz aquilo, eu vou só seguir o que a maioria está dizendo. Eu vou seguir o que a maioria está dizendo. Isso é errado. Isso é errado, nós precisamos seguir a verdade, independentemente de quantas pessoas estão ao lado da verdade. Porque a gente sabe que muitas vezes a multidão segue o mal. E aí Jesus abençoou Simão. E aí no verso 18, Jesus vai dizer para Simão, e também eu te digo que tu és Pedro. Então existe a seguinte situação aí. Simão, baseado na revelação do Pai, que estava contido na Sagrada Escritura, ele diz quem é Jesus. Ele diz, Jesus, tu és o Messias. Jesus, tu és o Messias profetizado na aliança davídica. Tu és o Messias profetizado nos Salmos. Tu és o Messias profetizado em Daniel. Tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E a partir da confissão de Simão, Simão diz quem Jesus é. Jesus responde dizendo quem Simão vai ser. Simão diz quem Jesus é. E Jesus responde dizendo quem é Simão. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Ou seja, a partir da confissão que Simão faz de Jesus, a partir do que Simão reconhece em Jesus, Jesus transforma a própria identidade de Simão. Ele tem sua identidade transformada com base na confissão que ele fez de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre o que é essa identidade. O que significa Simão ser Pedro? O que significa que ele é Pedro? E o que isso tem relação com a igreja, que o verso 18 diz que seria edificada sobre esta pedra? O que isso significa, nós vamos explorar no dia de hoje. Em primeiro lugar, uma coisa interessante é o seguinte, nós temos na Bíblia 2 cartas de Pedro. E se vocês lerem as 2 cartas de Pedro com atenção, vocês vão ver que tudo o que Pedro ensina em suas epístolas, Jesus ensinou aqui no capítulo 16. Então, se você ler 1 Pedro, por exemplo, se vocês lerem 1 Pedro com atenção, vocês vão ver que todo o assunto da carta de Pedro é uma repetição de Mateus 16. Todo o assunto da carta de Pedro é uma repetição de Mateus 16. Por exemplo, 1 Pedro fala sobre como lidar com perseguição.
situações em que os cristãos estariam sendo perseguidos. É o que Jesus ensinou no verso 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz. Isso é um assunto central da carta de Pedro. E o que Jesus diz no verso 18, nós vamos ver que Pedro, ele comenta e ele explica em sua carta. Mas aqui eu quero, antes de a gente ir para 1 Pedro, para ler a explicação de Pedro, eu quero levantar aqui uma dúvida que muitas pessoas têm no verso 18. Que a dúvida é o seguinte: será que Jesus está chamando Pedro, está dizendo que Pedro é a pedra? E aí surge a seguinte dúvida: se Pedro é a pedra, como que a gente concilia isso com outras passagens do Novo Testamento e do Velho também, que ensina que Jesus é a pedra? Então nós temos um monte de passagem que ensinam que Jesus é a pedra. Mas se Jesus é a pedra, como é que Pedro é a pedra também? O próprio Pedro vai responder em sua carta. Vamos abrir na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Fica mais para o final do Novo Testamento, depois de Tiago. Então o Novo Testamento tem 14 cartas de Paulo. Aí vem uma carta de Tiago, 2 de Pedro e 3 de João. Depois vem a carta de Judas Tadeu e termina com o Apocalipse. 1 Pedro capítulo 2. Vamos ver o que o próprio Pedro vai falar. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Verso 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Para aí. Então veja que no verso 4, Simão, em sua primeira carta, está dizendo que Jesus é a pedra. Então, olha só o verso 4. Chegando-vos para ele. Quem é ele do verso 4? É o Senhor Jesus, que ele mencionou no verso 3. Então, no verso 4, ele está dizendo que Jesus é a pedra viva que foi reprovada pelos homens, mas que não foi reprovado por Deus, porque para Deus, Jesus é o eleito e precioso. Agora, olha só no verso 5. Vós também, como pedras vivas. Então, presta atenção nisso. No verso 4, Jesus é a pedra. No verso 5, todos os cristãos são pedras. Então, Jesus é a pedra. No verso 5, vós também, ou seja, os leitores da carta, são pedras. Aí a pergunta, peraí, a pedra é Jesus? Ou a pedra somos nós, são os cristãos? Vamos continuar que vocês vão entender. Verso 5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então, veja que no verso 5, o apóstolo compara o povo de Deus à igreja com uma casa. Então, o povo de Deus, a igreja, é uma casa espiritual, ele chama de casa espiritual. E nessa casa de espiritual, segundo o verso 6, existe a pedra principal. Então, veja que no verso 6, ele diz que Jesus é a pedra principal. Então, imagina uma casa, e lá no alicerce tem a pedra principal, que é Jesus. E nós somos as pedrinhas que vêm em cima na construção da casa. Nós somos pedras, não a principal.
mas nós participamos daquela casa sendo colocadas em cima da principal. Então, a partir daí, a gente vê que o apóstolo Pedro não se considerava uma pedra, ele considerava vocês pedras, e a pedra principal é Jesus. Então, veja que a ideia de Pedro está de fato ligado. Pedro é o masculino. Pedro é o masculino, mas a ideia de que Pedro é uma pedra. Porque Pedro faz parte dessa casa espiritual que é a igreja, e vocês são Pedros também. Então você vê que Pedro explica esse negócio de pedra, e na explicação dele, a pedra principal é Jesus. Vamos voltar para Mateus 16. Então, em Mateus 16, verso 18, Pedro tem essa identidade. Simão, ele vai ser Pedro, ou seja, ele vai ser uma pedra na igreja, ou seja, como se Jesus fosse o alicerce, o fundamento. E em cima de Jesus está sendo construída essa casa. Em cima de Jesus vem Simão Pedro. Por que em cima de Jesus vem Simão Pedro? Porque ele confessou Jesus, ou seja, ao crer em Jesus, ao confessar em Jesus, ele entra na construção. Ele entra na construção dessa casa. E o que significa então que, no verso 18, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, algumas pessoas, eles entendem que esta pedra não pode estar se referindo a Pedro, porque eles vão dizer que a igreja não foi construída em cima de Pedro. E eu vou mostrar agora para vocês que esse pensamento está errado. Esse pensamento não é correto, porque a igreja foi sim construída em cima de Simão, o Pedro. E nós vamos ver em que sentido é isso agora. Vamos abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Então, aquilo que vocês leram lá em 1 Pedro sobre a casa que é a igreja, nós vamos ler o apóstolo Paulo explicar a mesma coisa aqui. Efésios capítulo 2, diz assim, verso 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20, vamos ler todo mundo junto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajuntado cresce para templo santo do Senhor. Então aí ele fala sobre um edifício, uma casa, um templo. A igreja é uma casa, é um templo do Senhor. E ele está dizendo que nessa casa, nesse templo do Senhor, a pedra principal é quem? No verso 20, a pedra principal é Jesus Cristo. Mas ele está dizendo que acima de Jesus Cristo vem a pedra principal, vem o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então os apóstolos e os profetas também são fundamentos acima de Jesus. Em que sentido? A pergunta é, como Jesus é a base da nossa fé? Nós cremos em Jesus, nós cremos no ensino de Jesus, nós cremos nos milagres de Jesus, nós cremos que Jesus é o nosso único Salvador, nosso único Senhor. Mas como que nós sabemos sobre Jesus? Como que você sabe de Jesus? Você sabe de Jesus porque os apóstolos e os profetas te contaram. Você sabe de Jesus porque tem o Evangelho de Mateus, você sabe de Jesus porque tem o Evangelho de João, você sabe de Jesus porque tem as cartas de Paulo, você sabe de Jesus porque tem as cartas de Pedro, ou seja, a sua fé tem Jesus como a pedra principal, mas também tem o fundamento
dos apóstolos, dos profetas, que inclui o apóstolo Pedro. Você sabe de Jesus porque Pedro, Paulo, João, André, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Tiago Maior, Tiago Menor, porque esses homens escreveram o Novo Testamento e nos contaram quem é Jesus com quem eles conviveram. Então Jesus está prometendo edificar a igreja sobre Pedro, o seu apóstolo, a sua testemunha. Pedro seria a testemunha de Jesus para que todos os irmãos, todos os crentes de todos os séculos saberiam de Jesus por meio dele. E a prova é que nós temos 2 cartas dele no Novo Testamento, nós temos os sermões dele, e aí eu quero que vocês voltem em Atos dos Apóstolos. Voltem para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, antes de a gente começar a ler, vamos recapitular. Os 12 apóstolos conviveram com Jesus durante seu ministério terreno. E durante o ministério terreno, eles aprenderam com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles ouviram o sermão de Jesus. E aí eu quero que você se faça uma pergunta aqui nesta manhã. Como que o evangelho chegou até você? Você é uma pedra na igreja. Você é uma pedra na igreja. Mas como que Jesus, que é o fundamento, como que ele chegou até você? Bom, você não tem como dizer como Pedro, você não tem como dizer que eu convivi com Jesus enquanto ele estava na terra. Você chegou a Jesus porque alguém pregou de Jesus para você. Alguém falou de Jesus para você. Alguém te ensinou sobre o evangelho, alguém te ensinou sobre Cristo. Essa pessoa que pregou para você, as pessoas que te ensinam, são pedras. Elas fundamentaram a sua presença no edifício. E essas pedras, por sua vez, tiveram outras pedras. Que tiveram outras pedras, que tiveram outras pedras, ou seja, outras pessoas levando o evangelho. Agora a pergunta é, quem foi o primeiro a pregar o evangelho depois que Jesus ressuscitou dos mortos? Quem é que inaugurou a igreja do Novo Testamento, fazendo a primeira pregação que ao longo dos séculos chegou até você? Foi Simão Pedro. Vamos ver isso agora em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Então os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Verso 2. E de repente veio do céu um som como o vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então vai ocorrer uns milagres aí. Não vamos ler o capítulo todo, mas eu quero que vocês pulem para o verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então vocês vão ver que o primeiro sermão da igreja neotestamentária foi pregado por Simão e, portanto, a igreja foi edificada sobre esta pedra. Porque todos os que vêm depois, seja eu, seja você, nós estamos entrando por uma igreja, nós estamos entrando para um povo que foi inaugurado no dia de Pentecostes pela pregação de Simão. Vamos ver as características dessa pregação agora. A pregação de Simão, ela começa no verso 14 e ela termina no verso 40. Tá? Do verso 14 até o verso 40 tem a pregação de Simão. E eu quero que vocês entendam algo muito importante aqui. A única maneira que vocês têm de entrar na vida eterna
e de receber a salvação é se a sua fé for a mesma que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Se o que você crê não for o mesmo que Pedro creu, você vai para o inferno. Esse é o privilégio que Deus deu para Simão. Essa é a bem-aventurança de Simão. A igreja do Novo Testamento foi inaugurada com o sermão dele. E quem não crê no que ele pregou, morrerá eternamente. Mas quem crê, faz parte da igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos refletir nesse sermão de Pedro. Quais são as características do sermão de Pedro sobre o qual a igreja foi edificada? Em primeiro lugar, o sermão de Pedro é teocêntrico. O sermão de Pedro é teocêntrico. O que quer dizer que o sermão de Pedro é teocêntrico? Quer dizer que o sermão de Pedro é centralizado, o centro do sermão de Pedro é Deus. O assunto central do sermão de Pedro é Deus. Pedro busca a glória de Deus. Então Pedro fala sobre um Deus único que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a primeira característica que você tem que ter se você quiser ser edificado sobre esta pedra. É ter uma vida teocêntrica. Então, ele não vai falar, o centro do sermão dele não é ele mesmo, não é que ele é bom, não é que ele é maravilhoso. O centro do seu sermão é Deus. A segunda característica do sermão de Pedro é que ele é cristocêntrico. Ele tem como centro do seu sermão a obra de Jesus, ou seja, Pedro não aponta para as suas próprias obras. Ele aponta para a obra de Jesus. Ele fala sobre por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou, e sobre o reino de Jesus à destra do Pai. Todo sermão, para ser verdadeiro, tem que ter Jesus como centro do sermão. Qualquer sermão que Jesus não é o centro, não é um sermão de acordo com a doutrina de Pedro. Não é um sermão de acordo com a fé de Pedro. Jesus tem que ser o centro de todos os sermões. Muitos sermões, Jesus não é o centro, Jesus é um coadjuvante. Deus é um coadjuvante em muitos sermões por aí. Em muitos sermões por aí, o centro é você, o centro é o homem. O centro é o seu desejo, a sua vontade, o que você quer. E aí Jesus entra como o cara que vai conseguir o que você quer. Muitos dizem assim, é um cara que vai fazer atender todos os seus desejos. Isso não é Jesus, isso é o gênio da lâmpada. O pessoal está confundindo o desenho com o sermão. Então você não veio na igreja para ouvir sobre os seus desejos em primeiro lugar. Como o próprio Jesus ensinou no Pai Nosso, né? Que nós oramos aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso vem em primeiro lugar. Então essa é a segunda característica do sermão de Pedro. E a terceira característica do sermão de Pedro é que é um sermão inspirado pelo Espírito Santo. Pedro dá grande ênfase para o Espírito Santo no sermão. E os nossos sermões também precisam ter a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo só sobra carne e sangue. Tudo que nós fazemos tem que ser feito no Espírito. Se nós temos boas obras, as boas obras, Gálatas 5, são fruto do Espírito. E como Jesus ensinou no discurso do cenáculo, que é o discurso da ceia do Senhor antes de subir ao céu, o Espírito Santo foi enviado para anunciar Jesus. Outra característica do sermão de Simão Pedro é que é um sermão bíblico. É um sermão bíblico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o sermão de Pedro começa no verso 14, tá vendo?
No verso 16, ele vai dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí do verso 17 até o verso 21, ele está citando Joel 2. Depois, no verso 25 até o verso 28, ele está citando Salmos 16. Depois, no verso 34, ele está citando Salmo 110. Então, presta atenção o que significa um sermão bíblico conforme o apóstolo Pedro pregou. Quer dizer que todas as partes do sermão de Pedro é baseado em textos bíblicos. Joel 2, Salmo 16, Salmo 110. Tudo o que Pedro ensina no sermão é baseado em textos bíblicos. Se vocês lerem o sermão inteiro, vocês não vão encontrar nada sendo ensinado que ele não citasse a Bíblia para amparar o que ele estava dizendo. Então vamos repetir até aí quais são as características do sermão de Pedro. Repita comigo: teocêntrico, que é centrado em Deus; cristocêntrico, centrado em Cristo; inspirado pelo Espírito Santo; bíblico. E tem mais uma característica: o sermão de Pedro conduzia ao arrependimento. O sermão de Pedro tinha uma finalidade, que é levar as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, e nós vemos isso no verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Então veja que o sermão de Pedro conduz a uma finalidade. Não é só uma informação que você recebe na sua cabeça, uma informação curiosa. Ah, legal, isso aconteceu, que legal, mas isso não faz diferença na minha vida, né? Igual se eu falar para você, ó, vocês sabem qual foi uma das capitais brasileiras antes de Brasília? Eu vou te falar assim, ó, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aí você fala assim: ah, legal. O que isso mudou na sua vida quando você vai para casa? Nada. Isso não é informação que muda a sua vida. O sermão verdadeiro não é assim. No sermão verdadeiro, vocês são desafiados a mudanças. Vocês são desafiados a mudanças. Eu quero ir para a igreja, mas eu não quero mudar nada na minha vida. Eu quero que tudo sempre fique igual. Eu não quero ser confrontado em nada. Isso não é um sermão petrino, não é um sermão apostólico. Não é um sermão. O sermão verdadeiro, ele conduz a arrependimento. Ele conduz a você pensar: isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso abandonar. Eu preciso pensar de forma diferente. Arrependei-vos. Esse era o centro de sermão do sermão de Pedro. Então, se nós queremos ser a igreja verdadeira, nós precisamos estar edificados sobre a pedra que é Jesus, a pedra principal, de acordo com o que foi ensinado pelo apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. Vamos ver outras características do ensino de Pedro. Abra no capítulo 3. Capítulo 3, verso 12. Nós não vamos ler tudo aí, mas no capítulo 3, se vocês lerem os primeiros versos, existe um homem aí que ele foi curado por Pedro. No verso 2 explica qual era a doença dele. Ele era coxo. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E ele ficava na porta do templo pedindo dinheiro. E no verso 6, Pedro diz que ele não tinha prata ou ouro para dar para esse coxo, mas ele tinha recebido de Jesus o poder de curar. E ele cura o coxo, assim como Jesus curava muitos coxos, mas veja o que Pedro fala no verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade me fizéssemos andar este homem?
E aí ele vai falar sobre Jesus. Ou seja, observe que na pregação de Pedro, mesmo ele recebendo de Deus o poder de curar, como os demais apóstolos receberam, a gente viu isso em Mateus 10, ele não aceitava que alguém dissesse que aquele poder era dele mesmo. O que Pedro diz? O poder é de Jesus. O poder é de Jesus. A santidade é de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Novamente, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Jesus. E essa é mais uma característica da fé de Pedro. Pedro não busca glória para si mesmo. Pedro não exalta a si mesmo, ele exalta e busca a glória de Jesus. E assim nós devemos ter também na nossa fé petrina. Em tudo que nós fazemos, nós temos que dar glórias para Jesus. Por isso que eu não entendo por que existe no Brasil algumas igrejas que têm a foto do líder daquela igreja na frente da igreja. Ou em algum lugar da igreja. Por que isso, meu Deus do céu? Por que ele coloca a foto dele estampada em todos os lugares? E tem outra coisa interessante aqui, se vocês observarem. Pedro diz assim no verso 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Lá na Idade Média, eu não sei exatamente o ano, mas eu tenho quase certeza que é o século XV. O Papa da época estava mostrando a alguém o Vaticano. E o Papa disse assim, Pedro não tinha prata nem ouro, mas veja que agora nós temos. Ele disse, agora nós temos muita prata e muito ouro. Aí a pessoa respondeu, mas você não diz como Pedro levanta e anda. Vocês não têm mais o poder de curar. É isso que nós vemos aqui. O apóstolo Pedro não tinha prata e ouro, mas ele tinha o poder de Jesus. Ele tinha o poder de Jesus. E nós vemos isso também no capítulo 10, verso 13. No capítulo 10... na verdade, no capítulo 10, nós não vamos ler tudo, mas eu vou resumir aqui. Pedro foi para a casa de um homem chamado Cornélio para pregar para Cornélio e para toda a sua família. E olha só o que acontece no verso 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Então aí a gente vê a mesma característica do capítulo 4. Pedro não permite que aquele homem se ajoelhasse perante ele para adorar, porque novamente Pedro sempre busca a glória de Jesus. Ele sempre busca a glória de Deus. Então, para quem quiser anotar aí, onde que nós encontramos Pedro ensinando no Novo Testamento? Atos 2, versos 14 a 40, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, versos 8 a 12, Atos capítulo 10 e as duas cartas de Pedro são os lugares em que encontramos o ensino, Pedro ensinando o Novo Testamento. Pode voltar para Mateus capítulo 16. Então, recapitulando o que nós dissemos, Jesus Cristo é a pedra principal da igreja, que quer dizer que tudo que a igreja ensina precisa ter sido ensinado por Cristo. Como os 12 apóstolos são as 12 testemunhas de Jesus, são os autores do Novo Testamento, eles são os fundamentos da igreja acima de Jesus, e o diferencial de Pedro não é que ele é melhor do que os demais apóstolos, mas é que ele foi o primeiro a pregar e o primeiro então a lançar o fundamento de Cristo, e sobre esta pedra a igreja foi edificada.
Em seguida nós lemos assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a palavra ela aí se refere à igreja. Ele está dizendo que a igreja que é edificada em cima das coisas que Cristo ensinou, a igreja que é edificada sobre as coisas que Pedro, como testemunha de Cristo, ensinou, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Ou seja, existe aí uma promessa para a igreja, mas que não pode ser considerada como uma promessa qualquer um que se diz igreja. Não é uma promessa a qualquer um que se diga igreja, mas somente a igreja que tem a fé revelada do Pai, centrada em Jesus, de acordo com o que Pedro ensinou e fez, como os demais apóstolos. E aí tem um detalhe muito importante que vocês precisam entender, que é a palavra portas. Está vendo a palavra portas no verso 18? Veja bem, muita gente lê esse verso aí, mas entende o contrário. O que o pessoal lê esse verso e entende? Eles entendem que o inferno vai estar atacando a igreja. É como se a igreja sofrendo ataques do inferno e não prevalecerão, quer dizer que a igreja, quase morrendo, tomando muita surra, ela sobrevive. Não é isso que o texto diz. Vocês estão vendo que as portas aí são as portas do inferno. Então, quem está atacando no verso 18 não é o inferno. Quem está atacando é a igreja. Quem está sofrendo os ataques no verso 18 é o inferno. E quem está atacando é a igreja. O verso 18 não fala sobre o inferno atacando a igreja. Fala sobre a igreja atacando o inferno. E é muito diferente. E ele está dizendo que quando a igreja atacasse o inferno não ia conseguir resistir, ia ser destruído. Ia perder o ataque. Ou seja, o verso 18 deixa claro que quem vence a guerra é a igreja. E é o inferno que está desesperado, tomando os ataques e não consegue resistir à igreja. E por quê? Porque essa igreja está edificada sobre Jesus, conforme os ensinamentos dos 12 apóstolos, conforme os ensinamentos do grande apóstolo Pedro. Então, se a igreja quiser vencer o inferno, ela precisa se voltar para esta pedra. Ela precisa voltar para esta pedra, estar firme nessa pedra, porque quando a igreja está firme nesta pedra, as portas do inferno não conseguem resistir aos ataques da igreja. E é isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, aonde a igreja chegava, o inferno não conseguia prevalecer. Os feiticeiros abandonavam a feitiçaria. O inferno tentava perseguir os apóstolos, mas a igreja sempre prevalecia. Nós precisamos resgatar a nossa perspectiva do papel da igreja. Então, meus irmãos, tem muita gente que ela enxerga a igreja como uma instituição que tem que ficar sempre às margens da sociedade, lutando para sobreviver. A gente tem que abandonar essa visão. A igreja não é para ficar às margens da sociedade, tomando chute e lutando para sobreviver. A igreja tem que estar no centro. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se edifica uma cidade sobre o monte, não tem como esconder essa cidade. A igreja é a cidade sobre o monte, a igreja tem que estar no centro. A igreja tem que ser luz, a igreja tem que ser sal. A igreja tem que influenciar todas as instituições, todas as áreas da vida. A igreja tem que ser o bastião de luz.
tem que ser verdadeiramente uma rocha, uma pedra para a sociedade em que se encontra. E nós encontramos isso ao longo da história. Se vocês olharem para as maiores universidades do mundo, as maiores universidades do mundo foram fundadas pela igreja. Quer ver? Universidade Harvard. Da onde que vem esse nome Harvard? Reverendo John Harvard. É o nome de um pastor. Todas as principais universidades do mundo foram fundadas pela igreja. Todos os grandes movimentos da história desses 2000 anos de Jesus Cristo, trazendo liberdade e justiça para as nações, você vai encontrar a igreja no centro. Não tem exceção. A igreja não tem que assumir uma postura, a gente vai ficar aqui na defensiva, a gente vai ficar aqui escondido esperando os ataques do inferno e pedindo, por favor, me arrebate. Vamos fugir desse mundo o mais rápido possível. Não é essa a postura que Jesus tem para a igreja. Não é uma postura de nós temos que fugir o mais rápido possível. Alguém aqui já assistiu um filme chamado Deixados para Trás? Esse filme tinha que ser deixado para trás. Esse filme que tinha que ser deixado para trás. Vou te dizer por quê. Olha só. Tem um detalhe nesse filme que vocês precisam prestar atenção. Porque é muito grave. O filme, de forma geral, é ruim, tá? Mas esse detalhe aqui é muito grave. Vou dizer por quê. Olha só o que o filme ensina. O filme ensina que todos os cristãos foram removidos do mundo. Eles desaparecem, são removidos do mundo, são arrebatados no filme. E aí, sabe o que acontece depois que todos os cristãos são arrebatados? O mundo continua a funcionar normalmente e começa uma era de paz. Vocês não estão percebendo que o filme está te ensinando que a igreja é irrelevante. Ele está te ensinando que se todos os cristãos do mundo for removido, o mundo continua normalmente e entra numa era de paz. Ou seja, a igreja é relevante. E se sair a igreja, não faz diferença para o mundo. Como se os cristãos não fossem sal da terra e luz do mundo. Se ele sair, não faz diferença. Que visão é essa da igreja? Que se a igreja for removida, não faz diferença, o mundo continua a funcionar. É uma visão de uma igreja gueto. De uma igreja que estava ali, como dizem, não fede nem cheira, né? Está ali, não faz diferença, porque se for removido... Sabe o que o pessoal no filme fica falando? Ah, sumiu esse pessoal? Deve ter sido o ET que levou. Não faz diferença. Meus irmãos, vocês têm que ser alguém na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, vocês têm que procurar ser alguém que, se você for removido dali, tudo vai se destruturar, porque você vai ser a base espiritual daquele lugar. Você tem que ser a pessoa daquele lugar conhecido pela sua oração, conhecido pela sua integridade, pela sua honestidade. Você tem que ser, como diz Efésios 6, o servo, o trabalhador. Ele tem que ter destaque no seu trabalho, porque ele trabalha com honestidade. Ele trabalha com integridade, ele faz uma diferença assim. Que igreja é essa que, se for removida do mundo, o mundo continua a funcionar normalmente? E esse pensamento, essa doutrina, não é ensinado nas Sagradas Escrituras. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que vai secretamente sumir a igreja e o pessoal se perguntando cadê a igreja. Isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, Jesus orou em João 17, eu peço que não os tire do mundo. Eu peço que não os tire do mundo. Mateus 24 ensina, Mateus 24, 35 e 36 ensina que quando Jesus vier, Jesus vai vir.
Este vai ser o fim do mundo. Diz que o céu e a terra passarão e haverá um novo céu e uma nova terra. Marca o fim do mundo. Não é um sumiço repentino. Então a visão de Jesus aqui da igreja, que é edificada sobre a pedra, é uma igreja edificada sobre a fé dos apóstolos, sobre a fé ensinada por Pedro, e essa é uma igreja que, por estar sobre essa rocha, que é Jesus a pedra principal, ela é uma igreja que tem força para lutar contra potestades, contra os demônios, pela pregação do evangelho, pela oração, pela salvação das pessoas por meio da fé. Então não assuma uma postura de fuga. Assuma a postura de guerra. Nós somos soldados. Nós temos que guerrear. E nós temos que assumir essa postura em todas as áreas da vida. Declare guerra. Declare guerra contra, não contra a carne e contra o sangue. Efésios 6. Mas contra o inferno. Contra a morte, contra a destruição. Declare guerra dentro da sua casa. Você tem que declarar guerra dentro da sua casa contra toda influência maligna, para que a sua família sirva ao Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Agora, você olha ao seu redor, você vai ver que muita gente não tem a mesma fé de Pedro. Muita gente não tem a mesma fé de Pedro. A fé de Pedro era bíblica. Tem gente aí nas igrejas que nem a Bíblia lê. Como é que você tem uma fé, vai ter a fé de Pedro, o apóstolo, a fé de Paulo, a fé de João, se o seu pensamento não é bíblico? Se o seu pensamento não é cristocêntrico, não é trinitário, não é imerso no Espírito Santo. Muita gente quer fazer as coisas na carne. Quer vencer o inferno na carne. Não existe. Tanto, a maior prova disso é que antes de Pedro pregar, o que Jesus falou para os 12 apóstolos? Ele falou, vocês não podem sair por aí pregando sem antes receber o Espírito Santo. Pedro teve que esperar um tempo para vir o Espírito Santo. Aí ele começou a pregar. E os demais apóstolos também. E outra coisa que é importante, que eu quero frisar aqui, é, pulem para Mateus 28. A partir do verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então, 11 discípulos aí é 11 porque Judas já tinha se matado. Então, era o grupo dos 12 e não tem mais Judas. Verso 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aí, o Pedro e os demais apóstolos, eles recebem uma ordem de Jesus. Eu quero focar no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, se vocês lerem os sermões de Pedro em Atos e também o que ele ensina nas cartas, Pedro nunca ensina nada que Jesus não tinha ensinado. Então, até deu exemplo aqui. A primeira carta de Pedro ensina exatamente as mesmas coisas que Mateus 16. Ou seja, Pedro estava preso ao que Jesus tinha ensinado. Se Jesus não tinha ensinado, ele não ensinava. Ou seja, se nós queremos ter a fé de Pedro, que não é baseada em carne e sangue, nós precisamos ter apego às palavras de Jesus. Estude
memorize as palavras de Jesus. O Sermão do Monte, o Sermão das Parábolas, o Sermão do Novo Nascimento. Todos esses discursos de Jesus vocês têm que ter na ponta da língua, como Pedro tinha. Esse sermão que Pedro preparou lá em Atos 2, se vocês forem para Lucas 24, é tudo que Jesus ensinou para Pedro em Lucas 24. Então Pedro, ele estava restrito, preso ao ensino de Jesus. Nós começamos hoje o nosso culto orando a oração que Jesus ensinou. O Pai Nosso. A gente tem que ter essas coisas na ponta da língua, memorizado, gravado no nosso coração. Para que, como Pedro, e com esta igreja que Pedro inaugurou em Atos 2, as portas do inferno não tenham vez para nós. Nós vamos orar como Pedro, nós vamos crer como Pedro, porque Pedro, ele era pedra, porque ele estava edificado sobre Jesus. E ele diz lá na carta dele, vocês que têm Jesus, vocês também são Pedros, ele diz. Vocês também são pedras. Você não vai ter mais oportunidade de inaugurar a igreja, né? Mas você pode ser um Pedro para o seu vizinho, para os seus familiares. Quando você leva Jesus para elas, você está sendo um Pedro. Meus irmãos, nós não podemos crer em nada que o apóstolo Pedro não creu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus seja louvado. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo grande privilégio que tu deste a Simão de andar com Jesus, assim como os demais apóstolos andaram. Porque por meio dessa experiência que eles tiveram, por meio do que eles aprenderam, nós em 2024 sabemos sobre Jesus. Ó Senhor, nós queremos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento que tem Jesus como a pedra principal. Para que nós também venhamos prevalecer contra o inferno nas lutas de nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós somos a igreja vitoriosa. Obrigado, Senhor, porque nós somos a igreja que há de vencer em todas as nações. Por Cristo eu oro. Amém.